Os filmes sempre foram um fascínio no cotidiano de nossas vidas, variando em diversos temas, estilo, história e gênero. Já existiram desde o século XIX em curta-metragens. Na regra brasileira, o tempo é de até 15 minutos de duração, iniciando no século passado de longa-metragem, os filmes mudos, e nós podemos dizer o quanto evoluiu de 1900 para os dias atuais, desde efeitos especiais, qualidade de gravação e narrativas. Vamos hoje ver, então, o primeiro filme de longa-metragem sobre um dos foras da lei mais conhecidos da história? Bora comigo, simbora! Fala galera, Vinicinho aqui, bem-vindos ao Saiba de Tudo. Quando adolescente, Kelly foi preso por associação com o Bush Ranger Harry Power e cumpriu 2 penas de prisão por uma variedade de delitos, o período mais longo sendo de 1871 a 1874. Adiante, ele se juntou a Greta Mob, um grupo de Larrikins do mato conhecido por roubo de gado. Um confronto violento com um policial ocorreu na casa da família Kelly em 1878 e Kelly foi indiciado por sua tentativa de assassinato. Fugindo para o mato, ele jurou vingar sua mãe, que foi presa por seu papel no incidente. Depois que ele, seu irmão Dan e seus associados Joe Barney e Steve Hart mataram a tiros 3 policiais. Então o governo de Victoria os proclamou fora da lei, uma narrativa clássica de filmes de bang bang. Quem não gosta de um filme desse estilo, eu até entendo, mas é aquele filme clássico que nos remete a coisa antiga. E um estilo de filme que dominou da década de 50 à década de 70. Clássico, eu gosto demais. E tem gente que não gosta, porque é coisa antiga. Tem gente que não gosta dessas coisas mais vintage, né? O filme é dirigido por Charles Tate, que foi um empresário australiano de concertos, cinema e teatro. The Story of the Kelly Gang é um filme de 1906 sobre Bush Rangers, o termo que era usado na época da colonização britânica, que nada mais é que assaltantes vivendo em meios à floresta natural e a usando para esconder e praticar delitos. O longa dos atos da gangue dos foras da lei do século XIX, liderados pelo parceirinho ali em cima que eu falei agora há pouco. Ele foi originalmente o que mais durou em termos de filme e foi o primeiro longa da história, tendo um rolo de cerca de 1.200 metros, tornando-se o filme narrativo. Foi o precursor dos filmes que nós temos hoje, vamos dizer assim. O filme ele estreou no Athenaeum Hall de Melbourne em 26 de dezembro de 1906 e foi exibido pela primeira vez no Reino Unido em janeiro de 1908. Foi um sucesso de crítica e é considerado o ponto de partida nesse estilo de drama de assaltantes, o gênero que dominou os primeiros anos da produção cinematográfica australiana, até por ser o primeiro longa-metragem, como eu falei. E quem diria que seria na Austrália, já que é do outro lado do mundo. Grande parte do filme foi filmada em Cartersville, uma propriedade alugada pela família de Lizzie Tate como uma fazenda leiteira e colônia de artistas, perto de Heidelberg, agora um subúrbio de Melbourne. Outras cenas do filme podem ter sido filmadas nos subúrbios de Santa Kilda e possivelmente Eltham, Greenborough, Mitcham e Rosanna. E ainda teve auxílio do fornecimento de um trem pelo Departamento Ferroviário de Victoria para as gravações. Infelizmente, o filme foi considerado completamente perdido em 1976, quando 5 segmentos curtos, totalizando alguns segundos de duração, foram encontrados. 2 anos depois, outros 64 metros do filme foram descobertos em uma coleção pertencente a um antigo exibidor de filmes. Em 1980, mais filmagens foram encontradas em um depósito de lixo fatidicamente, sendo uma obra considerada um marco, que é muito triste, já que a sequência única mais longa de sobrevivência e a cena na estação de Young Husband foi encontrada no Reino Unido em 2006. Em novembro, o National Film and Sound Archive lançou uma nova restauração digital que incorporou o novo material e recriou algumas cenas com base em fotografias estáticas existentes. De acordo com a sinopse dada em um programa, o filme originalmente compreendia 6 sequências. Elas forneciam uma narrativa solta baseada na história da gangue. A cena 1 seria onde a polícia discute o mandado de prisão para Dan Kelly. Mais tarde, Kate Kelly rejeitava as atenções de um policial. A cena 2, os assassinatos de Kennedy, Scanlon e Lonigan em Stringbark Creek pela gangue. A cena 3, o assalto na estação de Young Husband em um assalto a banco. A 4, vários membros de gangue e apoiadores fugindo da polícia do assassinato de Aaron Sherrist pela gangue. A 5ª, a tentativa de descarrilhar um trem e cenas no Glenrowan Inn. A polícia cerca o hotel. Dan Kelly e Steve Hart morrem pelas mãos um do outro.
depois que Joe Barney é morto a tiros. E a última cena, Ned Kelly luta muito, mas leva um tiro nas pernas. Ele implora aos policiais que poupem sua vida e assim cai o último membro da gangue Kelly. As filmagens do filme supostamente envolveram um orçamento estimado entre 400 de Gibson e 1.000 de Tate, libras esterlinas. Levou 6 meses o tempo de produção do longa, e embora agora seja comumente aceito que Charles Tate dirigiu o filme apenas 10 anos depois de sua produção, o pioneiro diretor australiano W.J. Lincoln afirmou que na verdade foi dirigido pelo Sr. Sam Cruise, que trabalhou sem um cenário e montou a história à medida que avançava. Lincoln também afirmou que os personagens principais foram interpretados pelos promotores e seus parentes, certamente que não tinham pretensões e nenhum grande talento histriônico. E eu digo a vocês que há muitas controvérsias sobre o filme, que se diga de passagem, sendo que em 1944 um artigo disse que os atores vieram da Coles Dramatic Company, uma escola de dramaturgia na Austrália. Este artigo afirma que os Tate não estavam no filme. No entanto, outro artigo do ano seguinte, na mesma publicação, confirma o envolvimento dos Tate. Ou seja, é uma brincadeira do caramba, ninguém sabe quem foi, nego diz aqui uma coisa, daqui a pouco diz outra, e fica essa loucura, e bababá, fulano não fez, e por aí vai. E quando nós estamos falando de um filme do início do século passado, sabemos que muita informação pode vir com falhas e erros. E tudo que eu busquei e trouxe aqui foi caçando arduamente pela internet, até porque as informações são limitadas quanto a esse filme. Vocês viram essa cabecinha aqui? É do penteiro do meu gato, que maravilhoso, aqui a cabecinha dele aqui, ó, vagabundo. O Bushranger australiano Ned Kelly foi executado 26 anos antes do filme ser feito. E a mãe de Ned, Ellen, e o irmão mais novo Dean ainda estavam vivos na época de seu lançamento. O filme foi feito durante uma época em que peças sobre Bushrangers eram extremamente populares e havia, segundo uma estimativa, 6 companhias de teatro contemporâneas apresentando a história da gangue Kelly. A história dela foi feita por um consórcio de 2 parcerias envolvidas no teatro. Os empresários John Tate e William Gibson, este que foi citado acima, aplicando suas 400 libras para a produção. Em 2007, The Story of the Kelly Gang foi inscrito no Registro da Memória do Mundo da Unesco, o seu primeiro longa-metragem narrativo do mundo. Já em 2020, como falei anteriormente, que foi perdida a maior parte do longa, sabe-se que possivelmente 17 minutos do filme sobreviveram por restauração para lançamentos em cinemas e vídeos caseiros. Desde o seu lançamento, muitos outros filmes foram feitos sobre a gangue Kelly. O mais conhecido é o de 2003 com o grande e excelente ator Heath Ledger, que infelizmente já nos deixou, que foi muito conhecido pelo papel de Coringa no filme do Batman. Ele interpretou o Ned, Lawrence Kinlan como seu irmão Dan Kelly e Carrie Condon como a sua irmã Kate Kelly. O filme ainda contava com vários nomes, mais 2 conhecidos como Naomi Watts e Geoffrey Rush. O cinema é a forma de arte envolvente que possui a troca de quadros, sons, trilhas sonoras que complementam toda a ambientação, que criam aquela atmosfera que nos prende frente à tela, tanto no cinema como em nossas casas. Só não é a mais antiga porque dependia da evolução tecnológica para que ocorresse, e hoje podemos desfrutar de diversas obras de pequenos e altos orçamentos. Esse conteúdo que eu trouxe a vocês hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês assistam até o final, estejam aqui comigo até o final, que eu fiz com muito carinho, e foi um assunto que eu procurei, me demorei, bati cabeça, que eu tava de férias na casa dos meus pais, e eu pensei, cara, o que eu vou falar, o que eu vou trazer pra eles? Falei, por que não o primeiro filme, já que eu gosto muito de filmes, acredito que muitas das pessoas, se não a maioria das pessoas no mundo assistem filmes. Então é isso, tamo junto. Se puder, se inscrevam no canal, deixem seus comentários, compartilhem o conteúdo, compartilhem o canal, pra me ajudar a dar essa moral, tá bom? Obrigado, é nóis.